Entre você sair do juizado e a data de audiência, haverá a intimação da outra parte. A outra parte vai receber um documento dizendo: veja nos autos o que está acontecendo, veja lá no processo o que o autor está falando de você, o que ele está pedindo, quais provas ele tem. E então a empresa vai saber que você está com esse litígio contra ela. Tá? E ela não precisa esperar a audiência de conciliação para se conciliar contigo. Ela pode entrar em contato contigo, tá? Cuidado com golpe, com essas coisas, né? Porque às vezes vai saber, hoje em dia é difícil, mas ela pode entrar em contato contigo para falar: então, a gente sequer precisa participar da audiência, desculpa o que aconteceu, veja, eu vou fazer o bloqueio aqui, você aceita R$1.000, aceita R$300, depende do litígio, e você é livre para negociar, você é livre para recusar, e a princípio, nada do que for dito aqui nessa negociação de vocês tem validade jurídica de ele usar depois. Olha, seu juiz, ele não quis aceitar, né? Ele não quis, ele falou mal, ele falou grosso comigo, eu ofereci R$300 numa causa de 200 mil e ele ficou bravo comigo, né? A princípio isso daí não será utilizado, tá? Claro, vamos manter a civilidade. E eles também têm que manter. Eu vou contar um caso depois de quando eu comprei um aspirador robô, desses que saem passeando pela casa, e entraram em contato comigo antes da audiência de conciliação e estava meio feia. Eles estavam tentando crescer para cima de mim e eles falaram assim: você sabe que o juízo gostaria que você entrasse em conciliação conosco, né? E eu falei: e você sabe que o juízo preferiria que vocês sequer tivessem dado causa de pedir, que vocês não tivessem aqui zoando o consumidor, né? Então, assim, aí eles baixaram um pouco a bola, né? Porque eles viram que eles não estavam falando com alguém novo, né? Ou então com alguém que talvez tivesse alguma formação. Eu não tenho, mas com alguém que tivesse alguma informação, pelo menos. Eu vou falar desse caso do robozinho lá um pouco sobre como foi essa negociação, que eu acho importante, ela é didática. Eles podem entrar em contato com vocês ou não, para tentar compor algo amistoso. E como você não tem advogado, normalmente eles vão resolver, eles vão juntar lá nos autos. Excelentíssimo, entrei em contato, agilizei isso aqui com ele, combinei isso com ele e está tudo certo. E aí você vai ser intimado sobre isso, caso você não se manifeste, você está de acordo com aquilo também. O seu silêncio é tácito em todas as situações. Caso você não se manifeste, você está de acordo com o que foi dito. É assim a lógica da justiça, tá? E você tem os prazos para se manifestar. É sempre bom ficar atento a isso. Caso eles não entrem em contato com vocês, mas eles contestem vocês, ótimo, tranquilo. A contestação é a primeira resposta deles à sua petição inicial. Eles vão contestar, eles vão dizer: seu juiz, não é exatamente assim a história. A história é assim, 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 assado. Eu trouxe Ctrl+C, Ctrl+V de argumentos das petições das quais eu já lidei, para depois eu vou explicar um pouquinho da lógica de cada um e como eu rebati no argumento. Lembrando que o juízo especial tem aquele caráter de, assim, independente do meu argumento, ele vai olhar a lógica e a lei, né, independente do meu argumento. Então, assim, eu estou amparado pelo juiz pegar na minha mão, assim, digamos. Ok, a contestação é a primeira resposta deles a vocês e eles podem ou não colocar antes da audiência. Não responda, é uma recomendação minha, pessoal, da minha experiência, não responda à contestação antes da audiência. Se eles juntaram antes da audiência, você já sabe qual vai ser o tom da audiência. E pode ser que na audiência eles mudem, mas se eles juntaram algo na contestação, você espera a audiência para ver se eles ainda vão, se eles vão manter mesmo, tá? Porque pode ser que eles mudem o que eles estão falando, o tom do que eles estão falando. Essa contestação aqui, ó, eu vou Ctrl+X, Ctrl+V, pode vir depois da audiência, tá? Então eu vou deletar aqui porque de contestação a gente já viu os momentos que a contestação pode acontecer. Ó, por exemplo, argumentos da defesa em audiência eu vou explicar daqui a pouco, tá? Eu bati bastante no primeiro vídeo uma questão de que cada juiz é cada juízo. Mudou de cidade, mudou o procedimento, tá? Eu morava em São José dos Pinhais, cidade do lado de Curitiba, e eu cheguei a ter audiências que o juiz era o conciliador. O juiz era quem ali, ó, ao vivo, eu e o advogado sentados na mesa e o juiz ali do lado, e ele falava, e ele conciliava, e ele já dava a sentença ali na hora. Na hora, tá? Então, assim, eu trouxe aqui um argumento de... Eu tirei da contestação deles, mas eles repetiram esse argumento na audiência. E como é que eu rebati?
Tá? E isso daí aqui, ó, aqui em Curitiba mesmo, eu nunca vi isso, o juiz ali fazer a audiência. Isso daí eu nunca vi aqui em Curitiba e não vai acontecer. Da inércia da parte autora em evitar os danos, a aplicação da teoria dos danos evitáveis como forma de óbice ao abuso do direito demandismo. Trata-se de fato notório o de que os principais sistemas operacionais disponíveis em aparelhos celulares, Android, iOS e Windows Phone, meu Deus, eles estão em 95, né? Contam com funcionalidade integrada para o bloqueio de números tanto no que concerne ao recebimento de mensagens, tanto quanto de ligações de números indesejados. Vale dizer que trata-se de configuração básica disponível em praticamente qualquer aparelho celular, cujo procedimento é extremamente simples e dedutível, acessível a qualquer usuário, se não vejamos imagem extraída de sistema operacional Android abaixo. E eles botam um tutorial aqui. Não obstante a singeleza do procedimento, tal informação é amplamente veiculada pelas fabricantes, tanto nos manuais de usuários quanto em seus sítios eletrônicos, conforme pode ser verificado nos links abaixo disponibilizados que dão papapá. Aí, ó, o que eles estão dizendo? Essa teoria daqui, eu fiz questão de trazer isso daqui para vocês porque vocês também podem usar. Primeiro, é uma teoria de que, assim, se você pode evitar um dano, ou de que esse dano aumente, ou de que ele se agrave, de que a situação piore, o juiz vai considerar se você deve ou não agir e resolver você, ou sanar a situação para que ela não piore. Ele tem que considerar isso. Né? Por exemplo, eu sei de um litígio de prédio, eu não vou dar detalhes, de que tinha um apartamento com problemas e a pessoa, ao invés de sanar o problema ou remediar o problema e depois cobrar do condomínio, deixou anos, aí no dia que o apartamento estava horrível, aí ele acionou o condomínio. Porque ele só ficava falando, eu vou processar, e no dia que processou, o apartamento já estava horrível. Então, eu li nos autos disso aí, que assim, ó, você não fez por onde remediar a situação, você não fez por onde estancar a situação. A gente não pode penalizar o condomínio inteiro pela tua falta de agir. Tá? E é mais ou menos isso que eles estão alegando aqui comigo. Só que veja só qual foi a minha resposta imediata. Eu falei isso aqui para os advogados à parte, tá? E a sua inércia em realizar o devido bloqueio segundo a legislação? Não cabe a vocês também? Vocês não deixaram de agir para remediar a situação e ela escalar, porque é um risco jurídico, tá? Esse daí foi o meu primeiro argumento e o juiz do lado, tá? O segundo argumento é o seguinte, gente, se eu bloquear tanto quanto de ligações de números indesejados, tá? Assim, ó, números indesejados, isso aqui é muito... Que número é desejado? O celular não sabe. O que eles estavam me ensinando no resto da petição era como bloquear números os quais não são os meus contatos, tá? Então, assim, aí eu falei o seguinte, gente, se sequestram um familiar meu, o sequestrador não me liga. É em nome da sua telefônica não cumprir o bloqueio e ficar me ligando. E eu digo mais, se eu trocar de celular, eu vou ter que realizar o bloqueio de novo. Eu tenho 40, 50 anos para viver. Eu vou trocar de celulares. Todas as vezes eu vou ter que realizar esse procedimento porque vocês não fazem um procedimento. Eu lembro disso. O juiz me deu imediatamente R$4.000. O juiz comentou comigo depois. Os caras foram muito ruins. Na época, eu não estava tão ligeiro. Minha petição não estava tão boa. O juiz até comentou comigo. Tua petição não estava boa, mas eles foram piores. Então, assim, é por isso que eu digo, é por isso que eu estou te dando, assim, toda a dica prontinha do que já funciona, do que funciona para mim, pelo menos, tá? Do que tem um mínimo padrão de qualidade. Então, siga aí as dicas, tá? Eu vou agora deletar essa parte aqui. E as audiências virtuais que eu tenho tido recentemente têm sido muito com preposto. Preposto é o seguinte, custa caro ter um advogado em audiência, tá? Não é sempre que haverá advogado. O preposto é um representante da empresa. Ele só vai lá em nome da empresa, ele tem uma procuração, e se a empresa vai fazer negócio contigo, se ela vai tentar compor na audiência de conciliação, ela vai orientar o preposto, olha, oferece 1.000, e se ele recusar, 1.200. Só. O preposto só tem poder disso. Ele vai lá pautado pela empresa e na 95% das vezes é só para o preposto aparecer e dizer: excelentíssimo, compareci à audiência e não temos proposta. É basicamente isso. O preposto serve... É basicamente isso que você vai ver um preposto fazer. Então, se juntarem lá que vai ser um preposto, se você vir que vai ser um preposto, já saiba que a chance é a empresa não vai te oferecer nada e ela vai contestar, se já não contestou, e você vai acabar
indo ali pelo julgamento antecipado. Por que eu estou aqui? Instrução ou julgamento antecipado? É que é o seguinte, se uma das partes disser, olha, mesmo depois da audiência, ou em decorrência da audiência, eu sinto que eu devo produzir mais provas, chamar testemunhas para as oitivas, que é o juiz ou o conciliador ou alguém lá do fórum vai ouvir uma testemunha e colher esse depoimento, tá? Então, vocês iriam para a parte de instrução, certo? Só que na maioria dos casos, esse tipo de litígio contra telefônicas ou CNPJs em geral, todo mundo opta pelo julgamento antecipado. O julgamento antecipado, ele é mais rápido, é só texto, é só, olha, o juiz vai ler a contestação, depois ele vai ler a sua impugnação à contestação, tá? Porque o que eu vou te ensinar a fazer em seguida é aqui, ó. Oh, meu Deus. Impugnar a contestação. Essa é a diferença entre instrução e julgamento antecipado, e você terá um conciliador, ou se não o próprio juiz ali, explicando para ti tudo isso, o que é instrução, o que é julgamento antecipado, e você pode perguntar. Nesse momento você, olha, não ficou claro para mim tal procedimento. Já aconteceu do conciliador me falar o seguinte, ó, o réu tem 15 dias e o autor tem 15 dias sucessivos para impugnar a contestação. Ou seja, o réu teria 15 dias para apresentar a contestação e eu teria 15 dias sucessivos para impugnar a contestação. Só que o que acontece? Eu estou extremamente acostumado a quase todos os instantes do processo eu ser intimado sobre o que está acontecendo. Só que não. Esses sucessivos na cabeça dele eu tenho que entrar lá no sistema e verificar se foi juntada a contestação ou não. Algo essencial. Todo o resto você é intimado, mas isso não. Quando a outra parte, num juízo especial, juntou uma contestação, não, agora você não vai ser intimado, agora você vai ter que ir lá de sua volição e verificar e ler. Eu acho assim, é um desserviço, tá? Considerando que o juiz é um juízo especial e a intimação toda é eletrônica, super tranquilo de fazer. Fique atento e pergunte ao conciliador ou ao juiz, é sucessivo, eu vou ser intimado? Não vou? Tá? Tire a dúvida, tá, sobre isso para você não perder prazo. Eu perdi um prazo, mas no fim das contas eu consegui depois embargar porque a declaração, porque o juiz lá, ele falou um negócio meio errado, aí eu fiz certinho. Mas assim, foi sorte minha, tá? Eu ter conseguido depois assim resolver isso aqui. Então, vamos tirar essa parte aqui e encerrada essa parte sobre audiência, a gente vai falar sobre argumentos os quais já foram apresentados nas contestações e como que eu rebati. Tá? Do mesmo jeito que eu rebati aquele argumento torto de você pode bloquear os números indesejados, temos aqui, olha, eu juntei a petição daquele jeito que vocês viram que eu juntei na primeira parte. Tudo detalhado, tudo bonitinho, todas as provas, vídeo corroborando que, assim, redundância, com muita redundância, tá? E os caras mandando, olha, de relevante importância informar a este juízo que a autora já se encontra incluída no cadastro de inibição de telemarketing, seja por mensagens e ou ligação, desde 9/3/2020. Tá? Sendo que o meu bloqueio no Procon é de 2013. O que eu estou achando que pode estar acontecendo aqui é que eu já tive que processar mais de uma vez essas telefônicas. E esse aqui deveria ser o meu segundo processo contra a empresa, tá? Porque eu troquei de juízo, eu preferi abrir um novo ao invés de resgatar o antigo, ou algo assim, eu não lembro, gente. Mas é nesse sentido, tá? Então, no entanto, insta destacar que nesses casos em específicos, a parte autora deve cadastrar o terminal móvel na plataforma de bloqueio de ligações cujo site é não me perturbe, o qual a empresa ré é participante. Gente, eu coloquei na minha petição inicial, eu coloquei na minha petição inicial que eu já estava bloqueado no Procon. E aí o que acontece? O Não Me Perturbe reconhece o bloqueio do Procon. Quando eu tento cadastrar o meu telefone no Não Me Perturbe, aparece um pop-up lá no Não Me Perturbe dizendo o seguinte, este bloqueio já consta no Procon Paraná. O Não Me Perturbe não me deixa bloquear lá, porque ele já reconhece. Está provado que o Não Me Perturbe já reconhece o bloqueio feito pelo autor. Então, a empresa vir recomendar aqui é mera demagogia, é mera linguiça para encher, é mero recheio de linguiça, tá? Então, assim, ó, e tem um detalhe que eu já usei também numa petição inicial minha, ou numa contestação, não lembro. Excelentíssimo, veja, a empresa reconhece via Não Me Perturbe que é uma perturbação a ligação, e elas continuam ligando.
É um negócio assim, realmente é Brasil, tá? É do programa de vendas. Olha só, outro argumento, ó. Veja se ainda, Excelência, que em consulta ao site da ABR Telecom foi possível identificar que a maioria das ligações supostamente recebidas pela parte autora não é oriunda da requerida. A exemplo, estou processando a TIM, porque a TIM ficou me ligando com vendas, ou TIM Fibra, tá? É a exemplo. Ela vem e junta uma tela de que aquelas ligações, os números dos quais me ligaram, são números Vivo, são números Claro, são números de outras operadoras. Primeiro, que isso daí não é prova de que eles não estavam vendendo, né? TIM. Segundo, eu fui lá no site da TIM, assim, pode ser qualquer uma, tá? Quase todas têm programas os quais você pode aderir ao programa de venda deles. Excelentíssimo, qualquer um pode vender TIM, qualquer um pode vender Claro, qualquer um pode vender Vivo, tá? Eu posso estar equivocado sobre uma delas, mas em geral elas têm esse programa de que qualquer um pode aderir e vender os produtos deles. E também veja, é muito estranho, eu estava recebendo ligação para vender de vários números diferentes, era golpe aquilo? Muito provavelmente não. Eu tô inclinado a um dia, se alguém me ligar, eu contratar só para eu provar e abrir um processo novo, tá? Porque assim, é um negócio abissal. Sobre a ata notarial, lembra que eu comentei da ata notarial o quanto era importante? Eu fiz o conjunto probatório, eu sempre faço daquele jeito que eu ensinei lá no primeiro vídeo, ou seja, tudo redundante, tudo bonitinho. E olha só eles aqui, ó, a ata notarial, eu vou te lembrar, ela é quase que um procedimento onde você vai lá num cartório com as capacidades de fazer ata notarial, pesquisa na sua cidade se você precisar, e você vai mostrar para o cartorário que a prova existe. Não é que a prova é legítima, é que a prova existe, tá? Então, ele vai juntar lá, ele vai te cobrar caro, tá? E, olha, este SMS aqui, que ele me apresentou, eu vi. É basicamente isso que a ata notarial fala, tá? E aí, muitas vezes, eles pedem ata notarial para mim, e eu digo, mas pedir para mim, mas vale para eles também. Cadê que eles me apresentam uma ata notarial de que o bloqueio foi feito? Tá? O inverso é verdadeiro. Eles têm que apresentar também se eles estão pedindo. Né? Eu não cola muito esse argumento, mas eu costumo pedir. Então, assim, ó, a parte autora junta capturas de tela na tentativa mal sucedida de comprovar a contratação dos serviços da requerida. Ocorre que tais documentos não podem ser tidos como meios hábeis de comprovação das alegações iniciais, em virtude de que sequer demonstram os números envolvidos nas ligações. Não faz sentido, porque minhas provas são redundantes. Pois pode ter sido direcionado a qualquer terminal telefônico. Bobagem, vocês estão vendo, né? Gerador de lero-lero. Para que fosse conferida capacidade comprobatória aos prints, juntados, esses teriam de ser validados por meio de ata notarial, ou que não foram! Lembra, eu falei que a gente tem que fazer as provas daquele jeito? Por quê? Porque eles vão pedir uma ata notarial. E se você apresentar provas fracas, eles vão ter razão. Tá? Se você tem provas fracas, é a ata notarial que vai dar força. Se você tem boas provas, você vai economizar com a ata notarial. Olha só que bom, que dica boa que eu dei, né? Vocês viram lá na primeira parte que eu apresento muitas gravações das ligações que chegam ao meu celular, né? Olha só aqui, ó. É lei. Eu posso gravar as minhas ligações das quais eu faço parte e a lógica é que eu não devo demonstrar má fé, né? Quando eu gravei as coisas. Então, ó, da invalidade das gravações unilaterais como meio de prova da impossibilidade de juntada das gravações. E em algumas gravações, inclusive, eu aviso que estou gravando só pra assim, ó. Já matar isso aqui, tá? A parte autora anexa aos autos gravações com interesse de comprovar o aduzido na peça exordial. É claro, eu tenho interesse de provar, porque eu estou sendo incomodado, né? Contudo, tais documentos não devem ser considerados por esse digníssimo juízo, acho que deve ser digníssimo, haja vista que estão eivados de nulidade. As provas foram produzidas unilateralmente, razão pelo qual não há como se verificar a validade e a veracidade das informações ali contidas. Então é o seguinte, ó, vocês viram, eu passei uma meia hora no primeiro vídeo, eu não falei um segundo sequer sobre protocolo de ligação. Tá? Porque normalmente o protocolo, ninguém vai dar um protocolo de que está oferecendo um produto para você. É até um argumento que eu já usei, tá? Você deve usar. Excelentíssimo. Quem em sã sanidade né? Daria protocolos de que ofereceu uma venda? Isso daí não existe. Ou o autor age desta maneira, ou sequer conseguiria provar. Né? Porque não existe uma prova da ligação válida. É fácil de fazer. E por óbvio, isso aqui eu já sou amparado pela legalidade, só que você não precisa. Se quer citar o artigo, você só fala, o autor é amparado pela legalidade, ele pode gravar qualquer coisa. Aliás,
ligou pro meu celular, na minha cabeça, tá? Eu falo o que eu quiser e eu gravo o que eu quiser. Se a pessoa ficar ofendida, me processe, entendeu? Ligou para mim, eu falo o que eu quiser. Já falei umas. A parte autora reclama que vem recebendo ligações do serviço de telemarketing, contudo não comprova que solicitou o cancelamento através do sistema disponibilizado em favor dos consumidores apenas para bloquear tais ligações. Veja, você faz a... Eu trouxe isso aqui, ó. Gente, vocês viram como eu sou minucioso com as provas. E os caras juntam, é um Ctrl-C, Ctrl-V, porque isso aqui é uma indústria. Eles juntam, assim, ó, eles nem leram tua petição. O assessor do juiz provavelmente vai ler sua petição. Mas você tem que fazer bonitinha a sua petição. Por quê? Porque quando eles alegarem isso e eles vão, você fala, excelentíssimo. Assim, o que está acontecendo? Está juntado na inicial e ele sequer contestaram o que está juntado na inicial. Eles estão alegando que não existe. Eu já pus algumas assim do delírio argumentativo da defesa. E eu já mandei essa, tá? Dano moral. Texto do advogado. No caso em tela. Os fatos deduzidos em juízo não são capazes de configurar os elementos basilares do dano moral, que pressupõem a existência de um abalo psíquico capaz de causar sensação de impotência, depressão, revolta, de maneira que causa instabilidade tal impeça a manutenção de uma vida saudável. Gente, olha só, eles acham que você tem que se sentir o cocô do cavalo do bandido para você ter direito ao dano moral. É isso que eles estão argumentando, que que estarem ligando para você tem que deixar você se sentir assim. Não é apenas sobre, assim, ó, gente, você tem lei, tem a minha vontade e vocês estão desrespeitando os dois. Não basta isso, entendeu? O dano moral, eu entendo que ele é um pouco subjetivo e às vezes a figura do dano moral nem sempre se aplicaria. É a única maneira que a gente tem de ser indenizado por esse tipo de abuso. Não existe ali a indenização por desrespeito reiterado da lei. Não existe. Talvez exista em alguma situação. O que eu falo assim, pra gente, pra nossa esfera do direito aqui, não existe. Então, é o dano moral que nos ampara. Então, tem dois recadinhos que a gente precisa falar aqui, ó. Você juntou a inicial. A empresa juntou a contestação. A audiência independe, tá? Você juntou a inicial. A empresa juntou a contestação. Você juntou a impugnação. O juiz falou, opa, você ainda pode falar. Só que você já não conversa mais com o advogado. Você vai conversar com o juiz. Você vai dizer, juiz, olha, eu acho que você se equivocou. O meu nome não é João, é José. Aí você vai usar um embargo de declaração. Né? Porque um embargo é falar que você... Opa, presta atenção aqui. E por que de declaração? Porque é sobre o que o juiz falou. Né? Existem diferentes tipos de embargo, tá? Alguns vão atacar o mérito, tudo, mas em geral aqui na nossa pequena esferinha do direito, a gente vai usar apenas o embargo de declaração. A outra parte também pode usar o embargo de declaração, mas aí a conversa já vai ser do juiz com você ou do juiz com eles, tá? Dificilmente vocês vão se conversar todo mundo de novo, tá? A partir daqui você vai poder falar apenas com o juiz embargando alguma coisa. Por exemplo, tem um caso que eu tô passando agora que tá para sair um processo, né? E se o juiz me der menos que determinado valor, eu vou embargar. Por quê? Porque eu tenho uma causa muito parecida que o mesmo juiz julgou contra o mesmo réu, tá? Onde ele já me deu um valor maior. Então, aí eu vou embargar nesse sentido. Opa, é um embargo de declaração, porque sua declaração não pode contradizer aquela. É mais ou menos nesse sentido que eu vou forçar, tá? Aqui, o meu juridiquês já está sendo estressado aos limites. E tem um detalhe aqui que eu gostaria de dizer. Tem alguns juízos que assim, ó, você escreve uma vírgula fora do lugar, o juiz fala outra parte. Você acha esse erro gramatical feio ou bonito? Tá? Juro. É incrível, assim. Os caras eles falam, intime essa outra parte para se manifestar. E não tem o que ser dito. Não tem mais, ninguém mais tem o que dizer. A gente está querendo a sentença, tanto o réu quanto o autor. E o juiz fica, manifeste essa parte. Eu não sei se é porque o juiz está muito atribulado, querem ganhar tempo. O que é? Eu só sei que às vezes fazem isso. Então, o juiz pode, a qualquer momento, pedir para ouvir o outro. Tá? Ou para que o outro se manifeste. Então, só deixar isso claro aqui para vocês. E aqui eu tenho alguns casos que eu queria... Bom, então, eu comprei um robozinho aspirador online e uns R$900, porque eu falei, não, tem que ser um robozinho bom para poder durar e etc. Só que, segunda vez que o robozinho foi ser usado, ele não estava mais funcionando. Aqui do lado da minha casa tem uma assistência da marca do robô. Eu levei direto lá, eu nem abri chamado na empresa nem nada, eu levei direto lá. E eles
abriram pela garantia, porque tava muito recente, tinha uma garantia de uns 90 dias ou algo assim. Eu achei super legal. Poxa, a própria assistência tem o contato lá da empresa e eles próprios fizeram por dentro da garantia. Que demais. Volto para casa, o robô funcionou um dia, no outro já não estava mais funcionando. Aí eu liguei na empresa, né, e eles falaram assim, então, deixa na assistência e a gente vai ligar para vocês. E a gente vai ligar para você em uma semana. Uma semana e 2 dias não me ligaram. E por que eu gosto de dar 1, 2 dias, até 3 às vezes a mais, tá? Para esses prazos de retorno. Por quê? Porque se você está falando de uma empresa que tem uma sede em São Paulo, que tem uma sede no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, às vezes foi feriado municipal lá. E aí eles estão dentro do prazo deles. Não, assim, não para você, mas no prazo deles eles estão. Então, assim, se te derem um prazo de 1 semana, 2 semanas, espere sim. Uns 2, 3 dias a mais úteis, tá? Para que não tenha nenhum desencontro. E você, inclusive, junte isso no juízo. Olha, eu esperei até dias a mais, eu dei uma margem e ainda assim não tive o contato. Só que quando eu liguei lá, depois de 1 semana e 2 dias, imediatamente eu falei assim, aconteceu isso, vocês ficaram de ligar, tá aqui o protocolo, e vocês não me ligaram. A moça com quem eu estava falando, ela me disse, certo, mas não sou eu, o setor responsável é outro. Eu falei, moça, eu já sei como as coisas são. Se você me passar e a ligação cair, eu não vou ligar de volta. Eu vou direto ao juizado, porque vocês já estão em atraso comigo e porque vocês já falaram que ia me ligar. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? A ligação caiu e ninguém me ligou de volta. Dia seguinte eu estava no juizado. E aqui, robô aspirador, o acordo, tá? A empresa entrou em contato comigo só depois que eu judicializei, né? Dizendo, então, né, você entrou. Aquele caso que eu mencionei que ela tentou crescer para cima de mim foi aqui no acordo do aspirador robô, tá? Eu tinha pago uns R$900 no robô, que nem eu falei. E ela falou, olha, depois que a gente se entendeu, eu falei, eu vou devolver o seu dinheiro e eu vou te indenizar em R$600. Eu falei, por esse valor, eu prefiro ouvir o juízo. A gente vai para o julgamento antecipado. A gente vai para a audiência, a gente vai ter todo o trâmite. Por esse valor de indenização, porque eu fiquei sem o dinheiro e eu já estou há 2 meses tendo que limpar a minha casa, sendo que era para eu estar com o robô. Eu estou sem o dinheiro e tendo que limpar a minha casa. Aí ela, tá, eu vou ver o que eu faço aqui. Ela volta depois com uma proposta. R$900 mais R$1.000, R$900 é a devolução, né? Mais R$1.000 de indenização. Eu falei, por esse valor, eu quero ouvir o juízo. Por quê? Na minha cabeça, tá, com um pouquinho da experiência que eu tenho, o juízo já me daria mais ou menos uns R$2.000 se ele me desse algo. Pode ser que o juiz até me dissesse, não, só restitua, ou então só 1.000, mas eu tava apostando ali para ver. Né? A moça, agora eu não sei o que eu consigo fazer mais. Aí eu falei, não tem problema, prefiro ouvir o juízo. Depois ela volta para mim, R$1.500 mais a devolução do dinheiro do robô. Ou seja, eu ganhei R$1.500, porque eu aceitei. Aí os 1.500 eu aceitei porque já estava perto do que eu achava que o juízo ia me dar de indenização. Tá? Algo que eu tinha direito. Esse tipo de negociação é bom ter, e é bom ter a cabeça fria. Eu já fui de cabeça quente para audiência de conciliação, tá? Não vá de cabeça fria, deixa a pessoa se enrolar, deixa ela falar, deixa se enrolar. E assim, a tua posição pode ser que nem essa, fria, dizer, olha, por isso que você está me dizendo, assim, eu prefiro ouvir o juízo. Claro, né, se R$600 não fizer tanta diferença para você assim, você arrisca. Não deixe a outra parte, o outro negociador, perceber em você alguma coisa que ele pode oferecer, que ele pode pressionar. Só isso assim, por isso, prefiro ouvir o juízo, ponto. Não fala mais nada. Aí ele vai ficar perdido, Meu Deus, mas eu não quero ir para o juízo. Então aqui, sobre comércio de hidráulicas. Tem um comércio de hidráulica aqui em Curitiba que eu não vou dizer o nome, né? Mas tem uma telefônica que não é a minha operadora, que ela ficava me mandando SMS, como se eu fosse esse comércio de hidráulicos. Raríssimos SMS, não chegava a me incomodar, mas eu comecei a ficar preocupado depois de um tempo. Olha, será que não são importantes esses SMS aqui para o comércio, né, para o CNPJ? Então, eu fui às redes sociais dessa telefônica que ficava me mandando os comunicados, e eu falei, tá acontecendo isso. Esse número que é o meu não é o do cliente de vocês. Vocês precisam entrar em contato com ele e resolver isso. E tirar o meu número aí dos comunicados de vocês. Gente, assim, eu tento solucionar as coisas antes. Eu juro que eu tento
solucionar situações antes de entrar no juizado. As redes sociais não funcionaram. Continuei recebendo as redes sociais não funcionaram e eu continuei a receber os comunicados do comércio de hidráulicos. Eu liguei e essa empresa não tem o atendimento a quem não quer comprar. Ele só tem o setor de vendas a quem não é cliente. Então eu não consegui falar com ninguém que tivesse poder de nada. Aí eu pensei o seguinte, a minha visão além do alcance, né? A minha inteligência. Eu vou no atendimento de PCD, no atendimento de acessibilidade de Libras. Porque eu não sei Libras, mas não é possível que no atendimento de Libras não vai ter uma caixinha de texto para eu digitar, então ser atendido por alguém de atendimento. Acredita que a moça ficou falando em Libras comigo, não tinha uma caixinha de Libras e eu tive que fazer assim, ó, e desligar a ligação? Eu tentei resolver, eu não consegui. Aí eu fui no juizado. No juizado, mostrei todas essas provas de que eu estava tentando fazer, de que já tinha me prometido nas redes sociais que resolveriam, não resolveram, ganhei dinheiro. Acredita que 2 anos depois começaram a me mandar de novo como se fosse comércio de hidráulicos, processei e ganhei de novo. Assim, eu também sou um pouco azarado, né? Eu sou meio que para-raio, eu sou um pouco azarado, né? Quem passa por isso? Né? É difícil, é difícil. Então, é aquela coisa, eu tive que virar esse litigante profissional porque as empresas não resolvem e também porque tem um pouco de azar, eu acho que só pode, né? Teve um caso também, esse aqui não foi sobre telefônica, mas eu comprei um celular pela Amazon. Eu gosto de comprar pela Amazon, pelo Mercado Livre, porque eles resolvem problema, assim, deu problema, eles resolvem, instantâneo praticamente. Mas o celular que eu queria estava um pouco caro lá. Estava R$200 mais caro do que se eu comprasse direto pelo site do fabricante do celular. E então eu fui lá no site do fabricante do celular, fiz meu cadastro, login, etc. Comprei o celular que eu queria por R$200 a menos e ele estava marcado para chegar numa sexta. Sexta-feira, 18 da noite, 18 horas da tarde, deu como entregue, mas não entregaram. Eles não entregaram meu celular. Eu fiquei louco. Era um celular caro, não é assim uma encomendinha da Shopee, época que não tinha taxa da blusinha. Fiquei louco. Eu fui no Nubank, suspendi tudo que eu podia. Eu fiquei muito bravo. Sábado cedo, o cara, eu tô aqui com o teu celular, posso entregar? Aí eu falei, agora não pode mais, né? Eu já cancelei no Nubank, não pode mais entregar. Você mentiu que entregou. Faça a logística reversa aí. E aí como era sábado, eu não liguei lá pra marca, né? Pra marca de celular. Só que eu liguei segunda cedo e falei, olha, é o seguinte, o entregador mentiu que entregou. Até porque ele falou que ele entregou na portaria. E o meu prédio não tem portaria. Então está provado que ele mentiu que entregou. E eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero agora. Eu quero agora meu dinheiro de volta, porque eu não faço parte da cadeia logística. E como ele mentiu que me entregou o celular, para vocês consta formalmente como se eu fizesse parte da cadeia logística. Então eu não preciso esperar o celular voltar para vocês averiguarem que ele está inteiro, porque vai saber se rouba, se extravia, se quebra, e o celular não está inteiro e depois vocês vão ficar fazendo problema para mim. Então eu quero agora o meu dinheiro. E, claro, eu até entenderia se eles falassem, olha, eu até posso devolver agora, mas tem a questão do cartão de crédito, demorar 2 meses para fatura. Isso eu entenderia, tá? Porque aí é realmente coisa do cartão. Mas eles falaram, não. Agora que ele entregou na portaria, você vai ter que esperar o celular voltar aqui, a gente averiguar para daí a gente fazer o dinheiro. Processei. Ganhei, o celular era um tanto, eu ganhei o valor do celular mais R$1.000. Porque eu processei. Porque eles não podiam fazer isso. Eu não fazia parte da cadeia produtiva. Aí eu fui lá nos autos, mostrei vídeo da rua, mostrei vídeo do meu prédio inteiro, que não tinha portaria, mostrei o cara falando que tinha entregue na portaria. Então, assim, existem vários casos onde esse tipo de petição aí que eu mostrei para vocês e o juizado especial podem resolver. Então, vão atrás, não deixem nada barato. O Brasil, olha, ser consumidor no Brasil às vezes é muito difícil. Tá? Todo mundo que vai resolver o teu problema ganha mal. E muitas vezes eles não resolvem sabendo que você vai processar, porque para eles às vezes é mais barato. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Esse daqui, o intuito desse vídeo, eu juro, não é nem tanto para ter visualização, não acho que é isso, mas para poder passar essa experiência toda que eu tive, porque volte e meia isso daí é conversa de bar aqui, ou conversa com os meus amigos, processo aquilo, tutorial, ó. Eu já pego aqui pelo WhatsApp, ó, tutorial para você fazer eu não preciso ficar falando nada. É isso aí, muito obrigado. Sigam o Fôlego do Náufrago, compartilhem o vídeo.
Principalmente o primeiro, esse aqui é para quem realmente chegou até o fim. E um beijo. Se a gente chega aqui perto, ó, quanto mais perto a gente chega, mais a gente escuta as vozes dos advogados. Embargo de declaração, seu juiz.